E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Cenário para mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui sobre sistema e cenário de RPG. O que tu tá criando? Vamos lá, discutir tudo isso com vocês. Primeiro passo é você entender o que é um sistema e o que é um cenário de RPG. E como seria utilizar ambos dentro do seu livro dessa série que eu tô te ajudando a criar, criando o seu próprio RPG de mesa. Sistema são aqueles livros que são focados na mecânica, na rolagem de dados, nas habilidades, nos atributos e tudo mais. Eu, por exemplo, utilizo muito o D&D, né, o famoso Dungeons Dragons, como um sistema puro. O que eu faço normalmente? Eu pego o D&D, eu faço a ficha ali do D&D com meus jogadores, eles escolhem classes, raças, só que no momento de jogar, é o mundo que eu mesmo criei. Então vocês estão no mundo medieval fantasia, com dragões, e eu vou ditar as regras desse mundo. Não há qualquer personagens advindos do D&D por si só, eu uso algumas criaturas, outras não. Então o que é o foco ali quando eu jogo D&D normalmente? É como as habilidades são jogadas, né? Como os dados são rolados e como a gente interage com ele dentro do mundo, ok? Então, como que a gente interage dentro do mundo com a mecânica do jogo, usando habilidades e tudo mais. Já um cenário é você desenvolver uma história em um mundo que ele tem sua ambientação própria. Então ele tem suas características, seus eventos históricos, história de vida de personagens. Então, por exemplo, o que poderia ser aqui, eu vou dar um exemplo aqui de cenário. O próprio RPG do Celpt, chamado Ordem Paranormal, para quem não conhece aí, mas acho que muitos devem conhecer, começou sendo um cenário. O mundo foi ele que criou. As criaturas, os monstros, os personagens, as regras daquele mundo envolvendo elementos paranormais como sangue, morte, conhecimento, energia e medo eram apenas um cenário. E as mecânicas que ele girava dentro da mesa, habilidades dos jogadores, lá no comecinho, era advindo de outros livros, ok? Não tinha nada a ver com o sistema que hoje em dia o Celpt tem para o seu RPG. Antigamente, ele jogava em The Exoterrorist, chegou a jogar Call of the Cthulhu, só que o mundo não era o mundo de Call of the Cthulhu. Então, Ordem Paranormal começou sendo um cenário de RPG. Ambos é quando você combina ambos dos elementos, logicamente. Dungeons Dragons, eu usava Dungeons Dragons como um sistema puro, mas ele tem o seu próprio mundo, seus próprios personagens. Mas um bom exemplo muito disso é o Tormenta RPG. Porque o Tormenta RPG, você tem todas a lore ali dos deuses e tudo mais, e você tem os dados, as mecânicas e, bom, ele sabe combinar e mesclar muito bem essas duas questões, ok? E aí eu tenho algumas perguntinhas para vocês, serão diversas perguntas, mas eu quero que vocês se concentrem nas perguntas principais que eu vou fazendo, né? Pergunta principal do primeiro tópico aqui seria o seguinte: qual é o foco do seu RPG? Pensa aí qual é o foco. A gente já conversou isso nos outros vídeos, como objetivo e público-alvo e no vídeo introdutório. Mas eu quero te nortear para você entender se não é melhor você fazer um cenário ou se não é melhor você desistir de fazer um cenário e fazer um sistema. Seria o seguinte: teu RPG é voltado para combate, combates épicos? Ou, tipo, ele é focado para resolução de mistério? Ele tem algum jogo dentro dele ali que você tem que jogar dados para resolver mistérios? Se for uma das duas características, por exemplo, ele é um sistema. Ele é um sistema de RPG. Você tem que jogar dados, você depende dos dados, a forma que ele joga o dado muda tudo. Agora, você quer fazer narrativas emocionantes? Criar personagens nessa trama que sejam muito cativantes para os jogadores? Se você está querendo fazer isso, isso já leva um pouco para cenário. Você já não está se importando muito com o dado que é rolado, com a habilidade que é utilizada. Você está se importando mais com a narrativa e os elementos deste mundo. Então,
Pensa pra você, qual é o que define o brilho do seu RPG? O que faz as pessoas olharem e falar, cara, eu gostei muito de jogar esses dados, esse sistema tem algo muito interessante, quando eu faço tal habilidade, tem combos maneiros, mesmo que sejam narrativos, tá? Mesmo que sejam levados para o âmbito de você jogar poucos dados e seja simplificado, né? Ou as pessoas falam, nossa, tem personagens incríveis, essa história aqui é muito boa, é um mundo completamente novo, parece um Avatar, sabe? Avatar dos bichos azul, né? Aquela coisa diferentona, um mundo próprio que não lembra o nosso. Isso aí vai pro lado mais de cenário. Então, vamos continuando aqui, ó. Sistema cenário, é claro. Como você imagina as mecânicas do teu jogo? Você vai ter alguns dados ali, como que vai ser os dados? Você tá pensando em outros elementos ali que determinam resultados? Ou é só jogar um D20, fazer uma soma e tá feito? Se for algo tão simples assim, se for só jogar 2 dados e dizer sim ou não, o resultado dele, vale mesmo a pena você criar uma baita livro cheio de coisas? Se o seu sistema for jogar 2 dados e, sei lá, passou de 12 passou de 11 a sucesso ali, você tem que jogar, não, 2d6 não dá certo. Você joga um dado d6, tirar 1, 2 ou 3 é falha, 4, 5, 6 é sucesso. E o teu RPG é praticamente 90% só isso, cara, se você tá focando num cenário, se você quer fazer um mundo bonito, um mundo atrativo e legal para as pessoas, com uma história, talvez seja melhor você não ter essa parte das regras dos dados. Peça para as pessoas escolherem um sistema que elas quiserem. O tipo de jogo que mais é recomendado para esse RPG você também pode colocar pra galera. Então vamos lá, continuando, ó. Haveria atributos únicos, que tipo de habilidades e poderes os seus personagens terão? Eles terão alguma habilidade, poder, algo mágico ou não mágico, algo científico? Eles vão poder dar raios pelas mãos, jogar artefatos mágicos. Você tá pensando que você sabe que você vai ter que criar mecânica para tudo isso. Se você quer que os jogadores possam pegar o celular deles, fazer ele se transformar em uma arma e meter bala, você precisa ter uma mecânica de jogo que explique por que isso é possível. Se você faz um teste, se você não faz, quais as regras para não dar certo, todos os celulares funcionam, os celulares antigos não. Se o celular tiver quebrado, o que acontece? A mecânica roda? Eles podem fazer isso ou não? Você está criando um sistema. Então você tem que pensar nas possibilidades, dados e efeitos gerados. Se alguém cai dentro da água e não está respirando, né, tá se afogando, você tem que ter uma mecânica dentro do jogo que te responda o que acontece com aquela pessoa afogando. Se alguém cai de um prédio alto, você tem que explicar o porquê que essa pessoa vai tomar dano e quanto de dano ele vai receber ou qualquer coisa que você utilize no seu sistema. Se alguém tem a capacidade de voar, deve existir regras. Tá, ele voou quantos metros por segundo, né? Não precisa ser tão específico assim, mas só dando um exemplo específico, tá? Você tem que pensar nisso tudo. Agora, se você quer... Aqui, ó, pergunta principal aqui da terceira. Qual é o seu mundo? Como é o seu mundo, né? Tá mudando aqui. Como é o seu mundo? Mundo do seu RPG. Ah, eu vou jogar na Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter... Ah, é tudo da Segunda Guerra Mundial. Então não é um cenário. Se você tá criando exatamente o mundo da Segunda Guerra Mundial para o seu RPG de mesa, e você não vai criar nada novo com isso, você não tá criando um cenário. Não tem cenário aqui. Agora, se você fala, estamos na época da Terceira Guerra Mundial, quando a Rússia fez tal coisa, e aí os Estados Unidos reagiu. E nesse mundo distópico, a gente joga com personagens infectados e... Tá bom. Agora você tá fazendo um cenário. Você tá criando histórias novas. Você tá escrevendo um mundo. Você tá criando um ambiente específico que não existia antes. Que não existia. Então, você tá fazendo o quê? Um cenário. Você tá desenvolvendo um cenário. Então, perguntas mais objetivas que você pode pensar é, por exemplo... Você quer construir uma ambientação totalmente nova, adaptar algo existente, que você também pode fazer, né? Um multiverso onde na Segunda Guerra Mundial caiu um tanque super tecnológico dos anos 3840. Tá bom, você tá pegando e adaptando um ambiente da nossa realidade, né? Um cenário real
e adaptando ele, né? Você também pode fazer isso, né? Modificando. Ou algo totalmente novo, já dei o exemplo a vocês. Quais são as culturas, criaturas e conflitos que movem esse mundo? Então você tá no mundo distópico, existem outras culturas tentando acabar, recriar o mundo, no caso, né? O mundo já tá acabado. Ou destruir ele de vez, também é uma possibilidade. Existem essas culturas, existem criaturas próprias nesse mundo, mutadas pela radiação. Como elas são, como que você pensa nela, como elas agem, como elas fazem os seus ataques. Você tem que pensar nisso tudo, né? Então isso é desenvolver um cenário. E, bom, aqui como que será a experiência do jogador? Seria assim, o que tu acha que os teus jogadores vão se conectar mais? Se você tá pensando em fazer os dois, se você tá querendo fazer algo mecânica e cenário. Você acha que a galera vai gostar mais do mundo que tu tá desenvolvendo ou dos dados? Porque talvez seja a hora de tu desistir de um dos dois, tá? Esse seria um momento. Se você tá percebendo que todo mundo que tá vindo pro teu RPG tá falando, ai, a mecânica é muito difícil, eu gostei do mundo, mas eu acho que eu quero jogar ele em outro RPG. Talvez seja a hora de você largar o sistema e fazer só um cenário. Ou o contrário. Alguém fala, nossa, esse sistema é muito bom, mas cara, eu não gostei desse mundo que tu criou, cara, achei muito confuso. Talvez seja a hora de você deixar o cenário de lado e focar no sistema. E aí você vende o cenário como algo à parte. Fala assim, ó, também temos esse cenário aqui para quem quiser. Você pode criar o seu produto em dois. Você pode dividir ali, estando escrevendo um sistema e um cenário. Ok? Vamos para exemplos práticos aqui. Por exemplo, nós temos Dungeons & Dragons. Como eu disse, ele pode ser tanto um sistema quanto um cenário. Nós temos o cenário de Forgotten Realms, por exemplo, que é um mundo específico, que tem regras específicas, que fala que os anões tais vivem em tal lugar, que fala que os elfos tais vivem em tal lugar, que o elfo tal brigou com o anão tal no século tal, que fala que os humanos estão isolados aqui, que foram pra lá. Isso é um cenário de Dungeons & Dragons. O sistema é: você rola um D20, faz uma soma com a sua perícia. Se a soma der um resultado tanto, você faz tal ação. Você pode escolher uma raça, a tua raça tem habilidades especiais, a sua classe tem habilidades especiais. Isso é um exemplo de sistema e cenário. Outro aqui é Mutantes Ano Zero. Mutantes Ano Zero é um sistema, você joga dados D6, os 6 significam sucesso e tudo mais. Agora, o cenário é, por exemplo, o cenário que eu escrevi para Mutantes Ano Zero, não oficial, chamado Psicomania. Psicomania é um mundo distópico, onde a gente tem uma comunidade de pessoas antropomórficas, né? Então as pessoas são meio animais. Eles vivem em cidades super tecnológicas, num futuro, mas o mundo em volta é um deserto, mas eles vivem dentro dessa cidade tecnológica. Existem empresas dentro desse local que fazem vários atos terríveis e você precisa sobreviver em meio de todo esse caos. E esses são os dois exemplos que eu trouxe para o vídeo de hoje. Exemplos simples, práticos, fica um vídeo um pouco mais leve para vocês. Mas dando outro exemplo, eu já vi muita gente fazer, eu joguei, por exemplo, o Dungeons & Dragons, só que dentro de um mundo de Final Fantasy, Final Fantasy RPG é uma série de jogos, ok? De jogos eletrônicos. E eu joguei uma aventura que usava Dungeons & Dragons, mas o mundo era de Final Fantasy. Então, acho que com essas perguntas vocês já conseguem se direcionar. Então, digam aí nos comentários. Tu tá escrevendo um cenário, um sistema ou ambos? E você acha que o seu cenário ou o seu sistema, qual é melhor? O que tu acha que tá melhor por enquanto? Você acha que teu sistema tá melhor do que a parte do seu cenário ou o contrário? Pra gente acabar dialogando com as outras pessoas também. Então é isso, terminamos o vídeo de sistema e cenários. No próximo vídeo falaremos sobre diferenciação ali e depois vamos partir para perfil de projeto. E aí a gente vai terminar a pré-produção do RPG, se não surgir novos vídeos nesse caminho, e entrar na criação do jogo de fato, né? Então é quando a gente vai realmente criar o nosso jogo, mexer com plataforma, essa telinha vai mudar, vocês vão ver coisas de fundo se movendo, páginas, criando páginas e várias coisas do tipo. Então é isso, quem falou que vocês foi o Lucionador e fui. Lembrando que você pode se tornar membro do canal para assistir antecipadamente esses futuros vídeos. Quem falou que vocês foi o Lúcio de novo e fui.